Você sabe o que é densidade e como isso pode melhorar a agricultura, a energia, o urbanismo, o meio ambiente e a sua vida? Hoje vou mostrar 3 grandes ideias sobre isso e vários dados. Primeiro, o que significa densidade? Densidade é uma relação quantificável entre volume e massa. Na física, por exemplo, densidade é a medida de quão são concentrados os átomos em um determinado espaço. Em demografia, densidade é a medida de pessoas presentes por metro quadrado ou por quilômetro quadrado. No trânsito, é o número de veículos por quilômetro. Simplificando, se um caldo feito na cozinha fica concentrado, se fala que é denso. Um suco com 100% de fruta é mais denso que um com 30%. Se uma aula tem muito conteúdo, se fala que é densa. Mas o que tem a ver densidade com meio ambiente? Tudo a ver. Vamos começar com a agricultura. Densidade na agricultura significa mais produção com menor uso de recursos. E hoje nós já estamos assistindo a resultados excelentes do aumento da densidade agrícola. Enquanto estamos produzindo mais comida, a quantidade de água e fertilizantes usadas está diminuindo. Enquanto se produz mais carne e mais leite, a terra destinada ao pasto está diminuindo. Mesma coisa acontece com as emissões de gás ligados à pecuária. E olhem que coisa incrível, a quantidade de solo destinada para a produção de carne e leite também está diminuindo. E a mesma coisa acontece com a agricultura. Conseguimos produzir mais comida usando menos terra. São notícias fantásticas, mas muitas vezes, infelizmente, não são divulgadas. E os leigos não sabem. E tudo isso está acontecendo graças à inovação, à tecnologia e à densidade. E agora vamos ver a segunda área, a energia. A fonte de energia que mais consegue se aproveitar do princípio da densidade é a energia nuclear. A energia nuclear é a fonte energética mais eficiente do ponto de vista econômico. A energia nuclear produz poucas emissões de carbono. O uso de vários materiais, como concreto, cimento, vidro, ferro e outros, também é baixo. A energia nuclear produz pouco lixo. E o número de mortos relacionados à energia nuclear é baixo. Isso, claro, comparado em proporção à quantidade de energia produzida. Enfim, a energia nuclear é a fonte energética mais segura e mais limpa ao mesmo tempo. É um feito incrível. A energia atômica é a mais densa porque produz maior quantidade de energia em níveis exponenciais por menor quantidade de insumos, que são átomos. A opinião pública não conhece estes dados e fica preocupada e com medo. Mas se trata de evidências empíricas e de um consenso científico mundial na comunidade científica. A humanidade está perdendo a chance de aproveitar da energia mais limpa que existe. Eu mesmo não sabia quando era jovem e descobri tudo isso estudando. Agora, tudo isso acontece graças a 2 grandes motivos: produtividade e ciclo de vida. É óbvio que se você comparar um único painel fotovoltaico, um painel solar, ou uma única pá eólica com uma usina nuclear, o solar e o eólico ganham, mas produzem muito, muito menos. A comparação válida do ponto de vista científico é em proporção a quanta energia produzem. Para produzir quanto uma central nuclear, precisa de infinitos painéis solares e de infinitas pás eólicas, que acabam impactando o meio ambiente bem mais. Além disso, as usinas nucleares têm um ciclo de vida longo entre 60 e 90 anos, enquanto painéis solares e pás eólicas entre 20 e 30 anos. Ou seja, em proporção à quantidade de energia produzida, o nuclear é mais eficiente,
mata menos e polui menos. E por fim, vamos agora falar do benefício da densidade no urbanismo e nas cidades. Cidades densas têm menor pegada de carbono per capita. Neste mapa, temos a pegada de carbono per capita na costa leste dos Estados Unidos. Azul, menor pegada de carbono, vermelho, maior pegada de carbono per capita. As pequenas áreas azuis são cidades mais densas. Notem, por exemplo, Nova York e Manhattan em azul. Neste outro mapa, temos a mesma coisa na Inglaterra. Azul, menor pegada de carbono per capita, vermelho, maior pegada de carbono per capita. As cidades têm menor pegada de carbono per capita. As pessoas que vivem fora das cidades são responsáveis por cerca de 50% a mais de emissões de carbono das pessoas que vivem dentro das cidades. Em cidades densas, por exemplo, as pessoas usam menos carro. Em Tóquio e Osaka, apenas 12% e 13% das viagens são feitas em veículos motorizados privados, em comparação com 85% em Los Angeles, 77% em Chicago, 91% em Houston e 87% em Phoenix. Em cidades densas, o custo e impacto ambiental das instalações hidráulicas, elétricas, telefônicas, de internet, de gás é menor. E o custo e o impacto ambiental do transporte coletivo também é menor. Sobra também mais espaço para parques. Veja, por exemplo, o Central Park em Nova York, em Manhattan, que é um dos lugares mais densos do planeta. De brinde, as cidades mais densas são também cidades mais inclusivas. Todo mundo mora mais perto do trabalho, inclusive os mais pobres, e se usa mais o transporte coletivo. São também cidades mais seguras. Há mais policiamento, há mais pessoas na rua, mais do que se chama olhos na rua. E são também cidades mais fit. Cidades densas têm menor taxa de obesidade, porque são cidades caminháveis e as pessoas andam a pé e usam menos o carro. Isso acontece em cidades densas, onde a regulamentação menos restritiva permite edifícios que ocupam a totalidade do terreno, com ruas estreitas, de granulação fina, com comércio de rua, uso misto, fachadas ativas e testada pequena. Cidades para pedestres e não cidades para carros. Ao contrário de cidades com um monte de prédios altos, separados como tantos palitos, com recuo frontal e lateral, afastamento e pilotis. Ao contrário também de cidades espraiadas, com casinhas com jardim, com lote grande, mas onde todo mundo usa o carro até para ir para a padaria. Densidade não significa verticalização. São Paulo, por exemplo, é menos densa que Nova York e Londres, e menos densa, inclusive, que várias cidades do interior de São Paulo. Para desenhar, densidade não é isso. Densidade é isso. Ou ainda, densidade não é isso. Densidade é isso. Densidade não é isso. Densidade é isso. Cidades mais densas são cidades onde você pode fazer tudo sem carro, em um raio de mais ou menos 15 minutos. As chamadas cidades de 15 minutos. Para terminar, pensem que estudos científicos mostram que se você dobrar a densidade de uma cidade, a poluição cai de 42%. 42%. Eu sei, muitas dessas coisas não são divulgadas ao grande público. Os leigos não sabem e, às vezes, por motivos políticos, passam informações opostas. Mas entre os cientistas, não há muita surpresa com tudo isso. Pense, estude densidade, produtividade, inovação e impacto ambiental. Porque densidade é a chave que já temos à disposição para melhorar a agricultura, a energia,
o urbanismo, o meio ambiente e a nossa vida. Obrigado.